Paz do Senhor a todos os irmãos da nossa querida igreja aí dos Estados Unidos, os irmãos que estão acompanhando pelo Zoom, pela ADM Church, pelo Facebook também, as nossas boas-vindas para mais esta aula nesta noite de segunda-feira. Nosso abraço ao pastor Rodrigo também, a irmã Magda, aos demais irmãos e amigos aí dos Estados Unidos, que Deus os abençoe. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, pelo aval, nosso amado pastor Ferrão, né, Renato Ferrão. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Irmãos, nesta noite estaremos estudando a lição de número 7 do quarto trimestre de 2020, cujo título é A Teologia de Humildade, se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta para nós nessa noite, que nós iremos dissertar sobre esse assunto, comentar com os irmãos, e eu tenho certeza que nós aprenderemos muita coisa boa com esta lição nesta noite. O pastor Luiz Gonçalves ministrou na semana passada a lição de número 6, e nós estávamos acompanhando aqui uma aula profunda só sobre o termo teologia, não é verdade? Ele falou cerca de meia hora, mais ou menos, né, pastor Renato? Meia hora, 40 minutos, nos dando uma aula aqui, explicando detalhadamente o que é teologia, e tem tudo a ver com a lição de hoje também, porque o título da lição é a teologia de humildade. E o pastor Osni disse o seguinte aqui, uma das frases que me chamou a atenção, ele disse o seguinte: toda vez que alguém reflete ou debate sobre questões fundamentais da vida, essa pessoa está fazendo teologia. Então, independentemente do credo, independentemente da religião, da formação cultural, da formação social, cada vez que alguém reflete, medita ou disserta sobre o assunto, sobre questões da vida, inevitavelmente, essa pessoa ela vai se remeter a outra vida, ou a Deus, ou às coisas espirituais. Então, estará fazendo teologia. E o pastor Osni disse o seguinte aqui, que existem várias ramificações de teologia, e se você não assistiu essa aula, está gravado aí no Facebook, na ADM Church, você é convidado para assistir novamente essa aula. E ele disse que há a teologia popular, a teologia leiga, a teologia profissional, a teologia acadêmica, a teologia ministerial, vários tipos de teologia, tá certo? E porque a palavra teologia, todos sabemos que significa o estudo sobre Deus. É a ciência, o tratado que vai falar sobre as coisas de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a teologia de Bildade, que foi um dos amigos de Jó. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição aqui sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e restauração de Jó. É uma lição que está sendo muito proveitosa para cada um de nós, abordando diversos temas específicos, né, de maneira detalhada, e hoje nós iremos falar sobre a teologia de Bildade. O texto áureo da lição de hoje, ele se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. São palavras do Bildade, amigo de Jó, essas palavras que estão aqui inseridas no texto áureo da lição de hoje. Para quem não sabe, o texto áureo é o texto principal, é o texto de ouro de uma lição bíblica quando nós estudamos. E a verdade prática é uma resposta justamente ao título da lição de hoje. Se o título da lição ele está dizendo assim: se há sofrimento, há pecado oculto, a verdade prática vem nos responder o seguinte: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, nós já iniciamos essa aula de hoje dizendo que necessariamente o fato de alguém estar sofrendo não significa que é em decorrência de um pecado que essa pessoa praticou e está pagando, em outras palavras assim. É claro que o pecado pessoal também traz consequências, e muitas vezes sofrimento, mas não é regra geral, como diz Bildade aqui no assunto de hoje, tá certo? Os objetivos da lição, nós temos os objetivos específicos e o objetivo geral. O objetivo geral da lição de hoje
é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Quem foi Bildade? Bildade foi um dos 3 amigos de Jó, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? E para alguns estudiosos, este nome Bildade, ele tem alguns significados. Um dos significados seria filho da contenção, tá certo? Filho da contenção. E outro significado seria amor confuso. Pela postura no relacionamento aqui no diálogo com Jó, o significado deste nome tem muito a ver. É bem próprio aqui da atitude, aqui da maneira com que Bildade se dirige a Jó e aborda a questão do sofrimento terrível que Jó estava passando. Possivelmente, esse Bildade, a Bíblia diz que ele era suíta. Suíta era alguém de uma região que fora formada por um dos descendentes de Abraão e Quetura. Abraão e Quetura tiveram vários filhos, e um dos filhos foi um homem chamado Suá. Então, alguém diz, os estudiosos dizem, que possivelmente este Bildade, a Bíblia não afirma categoricamente, mas há uma tendência que seja isso. Tá? Ele seria descendente de Suá, que era um filho de Abraão e de Quetura, tá certo? E os objetivos específicos da lição de hoje, o primeiro deles é destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa e esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então, nós vamos abordar aqui de maneira que nós possamos atingir aqui de uma forma bem clara, né? Sintetizando aqui esses objetivos para nós sairmos dessa aula nesta noite, sabendo qual é o caráter, a natureza desta abordagem de Bildade, tá certo? A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 8, versículos 1 ao 4, capítulo 18, versículos 1 ao 4 também, e capítulo 25, versículos 1 ao 6. Nós não vamos fazer a leitura direta desse texto, porque eu vou comentá-los no decorrer quando eu for falar sobre as teses teológicas de Bildade. Então, como eu vou me reportar a esses versículos, então não há necessidade de eu fazer já uma leitura aqui introdutória sobre esses assuntos. O que importa vocês saberem é o seguinte, que Bildade, ele se manifesta por 3 vezes. Então, ele tem 3 discursos, tá certo? E esses discursos de Bildade estão inseridos no capítulo 8 de Jó, no capítulo 18 de Jó e no capítulo 25 do livro de Jó, tá certo? Eu coloquei aqui uma tela, um slide que diz o seguinte, o contexto dos fatos e sua importância. E eu quero fazer aqui uma narrativa anterior a esses fatos. É claro que nós estudamos já nas lições anteriores, nas 6 lições anteriores, mas eu quero me reportar aqui para que eu possa fazer uma aplicação para vocês e vocês entendam o porquê desta teologia de Bildade, tá certo? Nós estudamos desde a primeira lição sobre Jó, e a Bíblia diz que Jó é um homem rico, poderoso no Oriente, o maior do Oriente. Isso traz uma conotação de sabedoria. Possivelmente, Jó era um conselheiro da região, da cidade, e as pessoas iam consultá-lo. Era um homem rico, poderoso, tinha muito gado, muita ovelha, muitos camelos, diz a Bíblia. Ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. E Jó, além de toda essa riqueza, além de toda essa sabedoria, era um homem temente a Deus, era um homem fiel a Deus. Ele era um pai exemplar. Diz a Bíblia que ele era um pai tão exemplar que os seus filhos, os seus 10 filhos, tinham plena comunhão uns com os outros. E eles sempre estavam festejando. Quando não era na casa de um, era na casa de outro. E é interessante que quando uma família tem mais de um filho, 2 ou mais filhos, geralmente sempre há um entrevero entre eles. Não é verdade? Agora, imagina uma família rica, uma família muito rica, poderosa. Quantas vezes nós ficamos sabendo de situações que o irmão não tem comunhão com a irmã, ou vice-versa, nem bem os pais falecem, há uma divisão na família, muitas vezes por causa desses bens, na verdade. Então, o que nós encontramos muitas vezes é uma falta de união tremenda entre os familiares, entre os filhos, filho
o irmão que não visita a irmã que não visita o irmão, não se falam pelo telefone. E isso é uma coisa, amados, que estão acompanhando aqui nessa noite, e eu disse ontem, quando eu ministrei esse assunto na nossa sede aqui em Itararé, São Paulo, que é inadmissível, eu não aceito, e é inadmissível um cristão, uma cristã, dizer que não conversa com seu irmão, que não conversa com a sua irmã, que não tem contato, que não tem comunhão, que não visita mais, sendo filhos do mesmo pai e de uma mesma mãe. Aqui nós aprendemos com Jó que o exercício sacerdotal que Jó exercia era tão agradável diante de Deus, que a Bíblia diz que por essas festas que os filhos de Jó faziam, a Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada continuamente, diz o capítulo 1 do livro de Jó, você pode acompanhar. E eu sempre digo o seguinte, eu quando fiz uma das leituras da Bíblia, eu anotei, pastor Renato, livro por livro, qual é o tempo médio que a gente leva para ler. E o livro de Jó, gente, ele tem 42 capítulos, e você fazendo uma leitura sistemática, eu não estou dizendo estudando, porque nós estamos estudando aqui a lição, mas uma leitura do capítulo 1 até o capítulo 42, se você estiver concentradinho ali, embora pareçam que sejam muitos capítulos, você vai demorar apenas 1 hora para ler. E é interessante, nesse trimestre, vocês fazendo um propósito, né? Quem está acompanhando a lição, os alunos aí dos Estados Unidos, aqui do Brasil, e você que está nos acompanhando também pela internet, faça uma leitura do livro de Jó. Tem o gênero literário é muito bonito, é poético, né? Entra na classificação dos livros poéticos da Bíblia, para que você entenda todo o contexto de uma forma mais agradável. E a Bíblia diz que Jó, ele levantava-se de madrugada, sacrificava pelo número dos seus filhos. Então ele tinha um exemplo de pai, de sacerdote, que mantinha os seus filhos sempre em comunhão e em intimidade com Deus. E a Bíblia diz que, num certo dia, houve uma reunião entre os filhos de Deus, que nós subentendemos que são os anjos, e entre eles estava Satanás. E naquela apresentação, naquela prestação de contas, que nós podemos entender por isso, o Satanás se encontra no meio deles e Deus pergunta para Satanás: de onde você está vindo? E Satanás diz: eu venho de passear pela terra, de rodear pela terra e passear por ela. E aí Deus começa um diálogo diretamente com Satanás e diz o seguinte: Deus inicia esse diálogo e diz o seguinte: você observou o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Homem temente a Deus, fiel, temente a Deus, desvia-se do mal, íntegro. Deus estava dizendo, Jó é íntegro, ou seja, na sua particularidade, na sua personalidade, ele tem caráter. Jó também, ele é temente a Deus, reto, ou seja, publicamente ele é um exemplo. Jó desvia-se do mal, Jó procurava santificar a sua vida cada dia mais para se aproximar de Deus. E a Bíblia diz também essas 4 qualidades de Jó. E Deus, quando fala para Satanás isso, Satanás, como não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, ele faz uma argumentação com Deus de acusação e diz o seguinte: mas também é debalde que ele te serve, é debalde que ele tem o teu nome, por cercar-se ele de bens, de riqueza, de gado. Cada dia mais o seu gado aumenta. Satanás estava dizendo que Jó só servia a Deus, irmãos, por aquilo que Deus podia lhe dar. Satanás estava dizendo que Jó era uma pessoa piedosa, temente, desviava-se do mal e reto, porque ele vivia uma boa vida, uma vida regalada, uma vida confortável. Então, quando Satanás fala isso para Deus, Satanás fala também o seguinte: toca no que ele tem para ver se ele permanece fiel. Toca no que ele tem para ver se ele não blasfema contra o teu nome. E aqui nós aprendemos uma lição importante, que Satanás não tem poder de tocar nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Tanto que ele fala para Deus tocar, mas Deus diz o seguinte: está na tua mão, toca em tudo que ele tem, tão somente não toca na sua vida. E a Bíblia diz que Satanás sai dali e usa alguns instrumentos, que são os sabeus, os caldeus e o fogo e o vento,
para destruir tudo que Jó tem. E a Bíblia diz que, no determinado dia, Jó estava ali na sua casa, possivelmente, né? E chega ali um mensageiro e diz o seguinte: vieram os sabeus e mataram os seus servos, furtaram os seus bois, mataram todos os servos, só eu sobrei para trazer a notícia. Aquele mensageiro nem bem havia acabado de dar a notícia. Diz-nos a Bíblia que chega um outro mensageiro e diz o seguinte: caiu fogo do céu, caiu fogo do céu, queimou todas as ovelhas. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. E o mensageiro disse o seguinte: caiu fogo, queimou todos, mataram todos os servos, os pastores, esse fogo. Só eu sobrei para trazer a notícia. E aquele mensageiro nem bem acabaram de dar a notícia, chega um outro mensageiro e diz o seguinte: os babilônios, os caldeus, eles deram em 3 bandos contra os camelos. E a Bíblia diz que eram 3.000 camelos, é isso? 3.000 camelos que Jó tinha. A sua riqueza. Ele era o mais rico do Oriente. E esses caldeus, eles roubaram os camelos, mataram os servos, e só um conseguiu escapar para trazer a notícia. Nem bem acabaram de dar a notícia, chega um mensageiro com a notícia pior. E diz o seguinte: veio um vento muito forte do deserto. Os seus 10 filhos, Jó, os 7 moços e as 3 moças, estavam na casa do mais velho, festejando. E esse vento derrubou a casa. E a tragédia aconteceu, que morreram seus 10 filhos. E a Bíblia diz que naquele instante, Jó, ele rasga sua roupa, veste-se de saco, raspa a sua cabeça, se prostra no chão e diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, e para lá no tornarei. O Senhor Deus o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina essa situação. Não por causa da riqueza, pelos camelos, pelas ovelhas, pelo gado, pela jumenta, mas agora os seus 10 filhos Jó ter que enterrar no mesmo dia. Mas ele se prostra e adora a Deus e bendiz o nome do Senhor Deus. E interessante que a Bíblia diz que Jó, desde o início dessa prova, ele não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Muitas vezes nós, por qualquer coisinha, na verdade, qualquer probleminha, qualquer enfermidade, qualquer coisinha que não dá certo, já reclamamos com Deus, já argumentamos, já queremos desistir, já dizemos: não vou mais servir a Deus, não vou mais ao culto, não vou cantar mais, não vou tocar mais na orquestra, não vou mais fazer evangelização, nós como cristãos. Mas é por isso que nós aprendemos com Jó aqui, irmãos, essas importantes lições. E depois dessa tragédia, essa última perda tremenda que foi dos seus filhos, a Bíblia diz que houve uma segunda reunião, e nessa segunda reunião vieram os anjos novamente, e entre eles Satanás, que é o acusador. E quando Deus pergunta para ele: de onde você vem? Ele diz: eu venho andar pela terra e passear por ela. E Deus fala para Satanás: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Deus fala novamente as 4 características de Jó e continua dizendo o seguinte: embora, Satanás, tu me incitaste para destruir Jó sem causa, ele permanece fiel, ele permanece íntegro, ele permanece temente ao meu nome. Aqui, então, com essa atitude de Jó primeira, Jó estava derrubando essa tese de Satanás, que alguém pode servir a Deus por aquilo que ele tem, pela riqueza que ele tem. Mas aí, quando Satanás ouve essa palavra de Deus, ele diz o seguinte, porque é interessante nós observarmos aqui que Satanás não é onisciente, ele não sabe, ele pode só incitar, pode só acusar e pode tentar persuadir, mas ele não sabe o que vai no fundo do coração. Ele não sabia a natureza da fé e do temor que Jó tinha dentro dele, em agradar a Deus, em servir a Deus. Então, ele diz o seguinte: pele por pele, osso por osso, é tudo que o homem dá pela sua vida. Satanás estava dizendo para Deus: tudo bem, Jó perdeu tudo que tinha, mas toca na vida dele, ou toca na saúde dele, toca nos ossos dele, toca na pele dele. E Deus diz o seguinte: está na tua mão, você tem autorização para tocar, mas tão somente não toca na vida dele. E a Bíblia diz que Satanás sai dali e toca na saúde de Jó. E naquele instante,
da planta dos pés ao alto da cabeça, começam a surgir feridas na vida de Jó, no corpo de Jó, e a sua saúde é devastada. Eu estava pesquisando sobre essa doença de Jó, que é chamada Síndrome de Jó. É um nome bem extenso. É hiperimunoglobulinemia. Hiperimunoglobulinemia. Se vocês pesquisarem na internet, vocês verão que essa é uma doença terrível. E o que ela faz? Ela ataca os anticorpos do organismo da pessoa. E a imunidade de Jó, ela foi zerada praticamente e começou a surgir aquelas feridas, os furúnculos, e a Bíblia diz que a situação foi deplorável. Aquelas feridas aumentaram, chegou num ponto que Jó podia perceber os vermes, os bichos comendo a sua carne. Ele começou a se coçar, a coceira que dava era tremenda. Ele sai da sua casa, ele se assenta lá ao ar livre, assenta-se na terra, na cinza, pega cacos de telha para se coçar, porque era terrivelmente o seu estado, e foi se agravando aquela situação. Ele não podia comer, Jó não podia se alimentar, e ele foi emagrecendo, foi ficando raquítico. Chegou um ponto que o livro de Jó nos diz, no capítulo 19, que Jó ficou pele e osso. Jó fedia. A Bíblia diz, irmãos, que o seu hálito ficou de tal forma deplorável que a sua esposa ficava ao longe, e aquilo irritava a sua esposa, e chegou um ponto em que ela chegou para Jó, sua esposa, e disse: a sua situação desta forma, desta maneira, você ainda conserva-se fiel a Deus, temente a Deus, piedoso? Amaldiçoa esse seu Deus e morra de uma vez. Em outras palavras, para que nós entendamos, e Jó diz o seguinte para a sua esposa: mulher, você fala como uma louca, você fala como uma desvairada. Porventura nós não aceitaríamos também o mal que Deus está nos permitindo passar e só aceitaríamos o bem que Ele já nos deu antigamente? E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó continuou fiel, continuou temente, continuou piedoso na sua situação, mesmo deplorável. E a Bíblia diz, irmãos, que a notícia se espalhou, que Jó tinha perdido tudo, que Jó tinha perdido seus 10 filhos, que Jó estava naquela situação deplorável. A enfermidade tomara a sua vida de uma forma tremenda. E essa enfermidade eu descobri essa semana, e nós encontramos no livro de Jó. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Nós aprendemos aqui nesse trimestre que a tradição rabínica diz que Moisés foi quem escreveu esse livro. Há outras especulações, né? Que, como Eliú, como outros, né? Que poderiam ter escrito o livro de Jó, mas uma das mais aceitáveis é que foi Moisés, em um período da época patriarcal, possivelmente entre os anos 1300 a 1500 antes de Cristo. Outro detalhe: o livro de Jó, ele é mais antigo, os fatos aqui narrados é mais antigos que lá do passado, muitos fatos conhecidos nossos, e foi escrito, né? Ele foi escrito mesmo antes do livro de Gênesis. Interessante essa observação. E quando a notícia se espalha, os parentes de Jó não vêm, porque a Bíblia diz que tinha muitos parentes, tinha irmãos, tinha irmãs, tinha muitos amigos, mas eles não vieram. Mas há 3 amigos de Jó, chamado Elifaz, Bildad e Zofar, que quando ficam sabendo, eles combinam entre eles. Nós entendemos pelo capítulo 2, depois você lê com calma, que eles combinaram de ir visitar e vir, no intuito de vir consolar Jó. De condoer-se com Jó, os 3. Mas quando eles chegam próximos da casa de Jó, ao longe eles não reconhecem Jó. E a Bíblia diz que eles ficaram tão chocados com a situação, tão estarrecidos, que eles choram em alta voz. Eles rasgam as suas vestes, eles jogam pó sobre a sua cabeça. E eles, quando chegam próximo a Jó, eles se assentam com Jó naquela cinza, naquela terra, e ficam ali 7 dias e 7 noites, sem falar uma palavra. Palavra alguma. Aí que nós já estamos chegando aqui, próximo aqui à teologia de Bildad. A Bíblia diz que depois desses 7 dias e 7 noites, Jó começa a não blasfemar contra Deus, mas ele começa a ficar indignado, querendo saber o porquê das coisas. E quando você lê o capítulo 3 de Jó, você encontra ali muitas inquirições de Jó. Eu adquiri esses dias e chegou bem oportunamente, né?
uma Bíblia aqui de pregação expositiva, vou fazer propaganda aqui, né? Que é do pastor Hernandes Dias Lopes, um dos maiores teólogos e pregadores da nossa contemporâneos a nós. E ele diz o seguinte aqui nessa Bíblia, olha que linda a Bíblia aqui, ó. Adquira, foi lançada agora em outubro. Ele diz o seguinte, que Jó, ele faz 16 perguntas para Deus, pastor Renato. 16 perguntas para Deus, e 34 vezes ele faz algumas arguições com Deus, então totalizam cerca de 50, se você for contar aqui, né, no capítulo, a partir do capítulo 3, e ele inquire com Deus, dizendo, por que eu nasci com vida? Por que isso acontece comigo? Por que os seios da minha mãe tinham saúde para me amamentar e para que eu tivesse saúde? Maldita aquela noite, Jó fala assim, maldita aquela noite em que nasceu um menino e foi falado, nasceu-se um varão. Por que joelhos me receberam para me acalentar? E ele fala inúmeras coisas aqui, numa linguagem poética, né? Mas querendo saber o porquê da situação. Ele não estava blasfemando contra Deus, mas estava querendo saber o porquê da situação. E depois, no capítulo 3, nós chegamos ao capítulo 4, que foi a aula passada, né? Que o pastor nos ministrou, que começa a teologia de Elifaz. E aí o pastor nos deu a aula aqui, muito bem explicada. E nesse contexto, hoje, nós iremos falar, então, sobre a teologia de Bildad. Esses 3 amigos chegam, o que nós podemos entender é que eles eram amigos de longa data de Jó, começa a falar Elifaz, porque possivelmente era o mais velho, e no costume oriental, começava sempre a dar a oportunidade da fala ao mais antigo, ao mais idoso. E depois vem o segundo mais velho, que é Bildad, que é a nossa abordagem hoje, tá certo? Agora, antes de nós entrarmos especificamente sobre a teologia de Bildad, eu fiz uma síntese aqui do que foi que os 3 amigos de Jó o chamaram em todos os seus discursos. Nós iremos ter a próxima aula com o pastor Oswaldo, que acredito que é Zofar, é isso, Oswaldo? É isso? A teologia de Zofar, né? O justo não passa por tribulação. E, fazendo uma síntese aqui, Jó foi chamado de pecador, de desviado, de hipócrita, de rebelde, de adúltero, ladrão, corrupto, explorador de órfãos e viúvas, tagarela, mentiroso, animal insensível, louco, verme e larva. Vocês percebam que aqueles 3 amigos que eram mais íntimos, né, mais chegados, que em princípio vieram para consolar Jó e condoer-se com ele, chegou um ponto que eles perderam a paciência, aí cada um começa a discorrer sobre a teologia, porque eles queriam entender a questão do sofrimento de Jó numa ótica assim de explicativa, abordando Deus, por isso que fala teologia, né? Abordando Deus e por que Deus havia agido daquela forma com Jó, entende? Então, ele teve uma vertente de abordagem, e agora a Bildad, ele vai abordar no sentido que não tinha como Jó estar passando aquela situação se não fosse por causa de pecado escondido. Tá certo? Que é o âmago da lição de hoje. E aqui eu enumerei para vocês, eu vou narrar aqui para vocês e fazer alguns breves comentários sobre quais foram as teses teológicas de Bildad contra Jó. Se você for ler aqui os capítulos citados em princípio, nós encontramos no livro de Jó, às vezes, diálogos, às vezes abordagem direta de um para o outro, às vezes discursos indiretos e às vezes comparações que propriamente falando se referem mais ao gênero literário de Jó, que é a poesia. É verdade? Tanto Bildad usa poesia, como Jó usa poesia, como os demais amigos usam poesia. Tá? Mas aqui, a maneira que eu coloquei para vocês aqui, bem mastigadinho, né? É mais ou menos um discurso direto de diálogo entre eles, tá? O capítulo 8, que vai falar do primeiro discurso de Bildad, a primeira abordagem é essa. É como se Bildad falasse para Jó assim, você precisa parar de falar bobagem, como um vento impetuoso, até quando isso? Porque vocês percebam que desde o capítulo 3 Jó estava falando. Quando ele traz a sua teologia, Jó responde. Então, todas essas falas de Jó, aqui para aqueles amigos que não aceitavam a fala de Jó, era como se fossem bobagens. Maiormente aqui para Bildad, que falou, você está falando bobagem demais, você está parecendo um vento impetuoso. Até quando isso?
Segunda abordagem e tese de Bildad. Você acha que Deus, em sua grandeza, cometeria injustiça? Aqui está um dos pontos centrais dessa teologia de Bildad, porque Bildad está dizendo o seguinte: como Deus é justo, não teria como Deus corromper ou infringir o seu atributo de justiça, fazendo com que Jó passasse por todo aquele sofrimento, entende? Se Jó de fato era inocente e justo, nunca que ele receberia aquele sofrimento. Está entendendo? Bildad estava trocando de miúdos. Bildad estava dizendo o seguinte: Deus só castiga e faz sofrer quem é ímpio e quem é pecador. E no teu caso, Jó, você como tem um pecado oculto aí, você não está querendo confessar, vamos dizer por quê? Você está sofrendo por causa que não tem como. Porque senão Deus seria injusto de conceder sofrimento para uma pessoa justa. Entenderam? Bildad estava dizendo o seguinte, e essa foi uma das piores teses de Bildad. Porque enquanto ele faz que era o mais velho e foi um pouco mais brando na sua acusação, Bildad aqui entrou com os pés no peito já, né, de Jó. E uma das coisas que os demais amigos de Jó não falaram, mas Bildad falou aqui com aspereza e com inconsequência de palavras, que é uma lição para nós também, de sabermos nos comunicar, na verdade, saber conversar, saber falar. Bildad diz o seguinte: você não entendeu, Jó, você não entende que seus filhos morreram porque pecaram contra Deus? Agora imagine, irmãos, Jó havia acabado de levar os seus 10 filhos para o cemitério. E agora Bildad chega dizendo o seguinte: não é só você que está em pecado. Os teus filhos também escolheram o que plantaram. Morreram porque pecaram. Pecaram contra Deus. Acusação tremenda contra Jó. Daquele estado que ele estava, lá na cinza, todo cheio de furuncos e feridas, pele e osso, diz a Bíblia. Há uma expressão bíblica que o próprio Jó falou: eu estou pele e osso, com falta de ar ainda. Porque essa doença aqui, para quem não sabe, ela atingia também os pulmões da pessoa. E chega um momento que Jó fala para Deus: Senhor, eu não consigo respirar mais. E agora Bildad, como amigo, chega a falar: seus filhos, perdeu seus filhos, por que você? Eles estavam em pecado também. Você está em pecado, Jó, desviado, precisa consertar a vida, buscar mais a Deus, inclusive de madrugada. Olha que interessante. Se quiser alcançar o favor de Deus. Bildad estava dizendo que Jó não era de oração, pastor Renan. Bildad estava dizendo que Jó não tinha compromisso com Deus, que Jó estava desviado, precisava consertar a vida. Eu me lembrei de um fato que aconteceu aqui na nossa igreja há muitos anos atrás, mais ou menos 20 anos, que havia um pastor auxiliar, pastor Renato, que ele dizia para um outro colega nosso assim: cada vez que ia ter a oração na igreja, ele chamava esse amigo da fulano, oração amanhã, e na frente de todo mundo, oração amanhã, amanhã tem culto de oração, amanhã tem reunião de oração. E sempre era assim. Aí um dia esse colega nosso se enfadou dessa situação. Daí ele chegou e falou para esse pastor auxiliar: pastor, é o seguinte, não leve a mal, eu respeito os seus cabelos brancos, mas a minha vida de oração, eu tenho minha vida de oração com Deus. Eu tenho os meus momentos com Deus. Agora, da maneira, da sua abordagem, na frente de todos os irmãos, dá a impressão que eu sou um branco que não ora, que não gosta de orar, que não vem na oração, que tem que insistir comigo. E era mais ou menos o que Bildad estava fazendo com o Jó. Você precisa orar de madrugada. Mas o que eu disse em princípio, irmãos? E antes que me fuja aqui a memória, o porquê de eu ter narrado, né? Que eu disse em princípio que eu tinha narrado as lições anteriores aqui, de forma resumida para vocês. Por que eu narrei? Pelo seguinte, irmãos. A situação de Jó, Bildad não sabia por que ele estava passando aquilo. Zofar também não sabia. Elifaz não sabia. A esposa de Jó sabia? Não sabia. E o próprio Jó sabia porque estava passando, pastor Renato? Não sabia também. Jó não sabia o porquê. Jó, será, ou qualquer desses personagens nós citamos aqui em princípio, sabiam dessas duas reuniões que tinha havido nas regiões celestiais, dos anjos se apresentarem diante de Deus e do próprio Satanás estar no meio? Eles não sabiam. Então, Jó não sabia que estava sendo um instrumento de testemunho de vivo de fé na terra. Jó não sabia que Deus havia apostado nele. Jó não sabia que Deus tinha confrontado Satanás, falando para Satanás: o meu servo fiel é aquele que me serve não por aquilo que eu posso dar para ele abençoá-lo. Não é por causa da sua saúde. Porque parece-nos que essa teologia lá de trás, né, milenar, muitas vezes tem ocupado, muitas vezes, os discursos de pregações
que Deus vai dar tudo que você quer. Que Deus vai fazer com que a tua vida seja tão maravilhosa que você nunca mais vai sofrer. E é justamente o contrário, o oposto da essência do cristianismo e que nós estamos abordando aqui nessa oportunidade. Você se lembra que eu disse em princípio que Jó, ele madrugava continuamente. Ele exercia um papel sacerdotal na sua família, na sua casa, que mantinha os seus filhos em união, em comunhão uns com os outros, tementes a Deus. E o mais importante, os filhos de Jó não tinham testemunho público negativo para justificar a fala de Bildade que eles haviam pecado contra Deus e morreram porque haviam pecado. Mas a Bíblia diz que Jó sacrificava por eles, e aqui nós podemos entender e fazer uma interpretação por inferência, que Jó dizia o seguinte: porventura teria os meus filhos pecado em seu coração contra Deus, então eu vou sacrificar por eles, eu vou interceder por eles, eu vou ser o mediador deles diante de Deus para que Deus os abençoe cada dia mais. Agora, Bildade falar toda essa barbaridade para Jó e falar: você precisa alcançar o favor de Deus porque você está desviado. Você não tinha quase nada, mas se converter, o fim vai ser melhor. 8 e 7. Você precisa olhar para o passado, Jó, dos seus pais, e aprender que o mal que colheram foi por causa dos próprios erros deles. Aqui há uma abordagem interessante, que é a moralidade religiosa. Na ótica de Bildade é o seguinte: você tem que ter bom testemunho, fazer coisas boas, porque os seus pais fizeram. E ter uma tradição religiosa que seja condizente com a ética moral, social, entendeu? E se o contrário aconteceu, Jó, ele estava dizendo o seguinte: se os seus pais pecaram e sofreram, é porque eles escolheram também o próprio erro deles. Bildade estava dizendo que a justiça de Deus, a justiça divina, era retributiva, né? Continuando, item 7. Outra tese teológica. Você precisa saber que o que está acontecendo com você é porque você se esqueceu de Deus. Bildade estava dizendo que Jó havia se esquecido de Deus. Porque na ótica de Bildade, Deus não abandona quem é justo e íntegro, só quem é pecador e malfeitor. Capítulo 8, versículo 20. Depois, no seu segundo discurso, Bildade diz o seguinte: até quando você falará palavras sem sentido? Você percebe que Bildade começa a ficar repetitivo. Bildade estava dizendo o seguinte, no capítulo 18, no segundo discurso: e repetitivo. Você está falando coisas sem sentido. E nós estamos aqui como seus amigos para lhe dar conselho, para trazer conceitos para você. Só que você tem que falar uma coisa inteligente. Ele chamou em outras palavras de idiota aqui, idiota, né? Fala alguma coisa inteligente para que eu possa dialogar com você e falar coisa inteligente. Não é verdade? E falar coisa sábia para você. Quer o meu conselho? Quer o conselho aqui de Zofar e de Elifaz? Então seja mais inteligente nas suas palavras, Jó. Era essa a abordagem de Bildade. Você é como uma lâmpada apagada, em outras palavras. Aqui, Bildade usa uma linguagem poética, né? Mas para dizer que Jó estava na escuridão. Você se acha mais justo que Deus? Você pensa que é inocente? Porque lá no capítulos anteriores, Jó começa a falar alguma coisa a respeito, né? Que ele não via falha em si mesmo, no sentido assim, porque ele procurava viver bem com Deus. Não que ele era justo, nós vamos ver daqui a pouquinho na sua resposta. Mas chega um ponto que Bildade fica sem argumentação, parece-nos. E eles falam que Jó não passava de uma larva esquecida na terra, ou seja, você foi abandonado por Deus, Jó. Quem sabe, assim como os vermes que comem a tua carne, você também não passa com verme. Que palavras duras que Bildade falou, irmãos. Cruéis demais, pesadas demais. Mas agora nós veremos qual foi ou quais foram as respostas de Jó a Bildade. E Jó começa a responder Bildade no capítulo 9. E começa dizendo o seguinte: você diz muita verdade sobre a grandeza de Deus. Porque é importante nós anotarmos, irmãos, que em todo o livro de Jó, as abordagens aqui que os amigos de Jó fazem sobre os atributos de Deus estão certíssimos, é claro, estão certos. Estão falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, da onipotência de Deus. Mas o problema é que quando eles confrontam com a situação de Jó, é que eles se equivocam em fazer uma aplicação errônea do porquê da situação de Jó, do sofrimento de Jó. Enquanto lá ele falou assim que Jó estava colhendo o que plantou, né? Em outras palavras, estava sofrendo mais ou menos a tônica é parecida. Bildade estava dizendo o seguinte: você está sofrendo porque você pecou e está em pecado escondido. E os seus filhos também, de igual forma, morreram porque pecaram também.
Aí Jó diz o seguinte: você diz muita verdade sobre a grandeza de Deus, mas como alguém com seu próprio esforço pode se justificar diante de Deus ou perante ele? Jó estava dizendo assim: eu não tenho condições por meu próprio esforço ou minhas próprias obras de me justificar diante de Deus e parecer perfeito diante de Deus, porque minha força é pequena, não passa de um homem, em outras palavras, assim, sem condições nenhuma. E Jó diz dessa forma: se Deus me fizer 1000 perguntas, não tem condição de responder uma. Deus é grandioso demais. Na abordagem poética do capítulo 9, versículos 4 ao 13, já diz isso. E já continua dizendo: não tenho condição de responder nenhuma pergunta, nem de escolher diante de Deus nenhuma palavra. E olha que interessante aqui. Mesmo que eu fosse justo, vocês se lembram que eu disse para vocês, não é demais repetir. Já não sabia do porquê de estar passando pela situação, toda aquela situação de sofrimento. Deus havia testemunhado para o próprio Satanás que Jó era justo. E aqui Jó fala o seguinte: mesmo que eu fosse justo, não discutiria com Deus, pelo contrário, antes a meu juiz pediria misericórdia. E aqui nós podemos aprender e entender e começar a perceber que já no versículo 15 do capítulo 9 de Jó, na sua resposta à humildade, Jó estava pedindo diante de Deus um juiz. Estava clamando diante de Deus um árbitro. Há uma tradução bíblica que fala um árbitro, ou um mediador. Ele está dizendo: eu, com meu próprio esforço, com as minhas próprias obras, com as minhas próprias palavras, os meus próprios argumentos, não tenho condição de me apresentar diante de Deus, nem responder a uma pergunta de 1000 que ele fizer. Agora, eu pediria um juiz misericórdia. E ele continua dizendo: ainda que minhas orações tivessem sido ouvidas, custaria crer que ele ouviu a minha voz. Jó, mesmo sendo testemunhado pelo próprio Deus, que era justo, irmãos, ele considerava que a sua pequenez era tão grande que ainda que Deus tivesse ouvido a sua oração, ele custaria crer que Deus tinha ouvido a sua voz. A minha doença se agrava a cada dia, ele está me destruindo como uma tempestade violenta. Ele nem me deixa respirar. Essa doença de Jó atacava os pulmões, sistema respiratório. E aqui é uma prova, uma comprovação bíblica disso, que ele fala que ele não me deixa respirar. A cada dia se agrava mais. E nós vamos falar daqui a pouquinho aqui algumas outras características dessa enfermidade de Jó. O estado lastimado que ele estava. E ele continua dizendo: na verdade, que somente Deus é poderoso. E só ele é o todo-poderoso e justo. Embora eu seja inocente, porque Jó sabia da sua conduta, não me acho justo. Ainda que as pessoas assim me considerem, Deus me condenaria, porque ele castiga tanto o justo como o ímpio. Aqui, irmãos, Jó vai na ferida da teologia de humildade, porque ele diz o seguinte: não, Bildad, você está equivocado. Não significa que Deus só vai dar bênçãos para quem é justo e sofrimento só para quem é ímpio, mas ele castiga tanto o justo como o ímpio. Entenderam? Interessante. Jó, ele começa aqui a atacar, em sua resposta, o equívoco da teologia de Bildad. Em outras palavras, a sua teologia está errada, Bildad. Não posso me justificar. Ainda que me lave com água de neve e purifique minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá, ou seja, Deus me colocaria no fosso e as minhas próprias vestes me envergonharão. E chega um ponto, irmãos, que já depois do segundo discurso de Bildad, tanta acusação, tanta afronta, tantas palavras ásperas, que é uma lição para nós também termos cuidado no que falamos, não é verdade? Que Jó fala para Bildad: até quando entristecereis a minha alma com essas acusações? Já 10 vezes me humilhaste sem qualquer vergonha de me atacar. Ou seja, não somente você, Bildad, como ele fala, só estão me atacando, só estão me acusando. Olha o meu estado, pele e osso aqui sendo comido por bichos, coçando-me aqui com cacos de telha na cinza. Os meus ossos estão aderentes à minha pele. Ele fala depois. E vocês me atacam, me atacam, me atacam. E não param de me atacar. Não se constrange de me acusar. E continua dizendo: sei que não sou perfeito, também erro.
mas o que vocês querem é se engrandecer contra mim e me envergonhar. Irmãos, Jó, como eu disse, tinha muitos amigos que comiam com ele quando estava na bonança. E agora os seus 3 amigos mais íntimos chegam e começam a atacá-lo sem causa. Tipo assim, querendo despejar sobre Jó uma suficiência e sabedoria superior do conhecimento de Deus sobre Jó, para justificar o sofrimento de Jó, trazendo para Jó uma mensagem negativa, que Jó tinha agido mal, e ele só estava fazendo por merecer a sua impiedade. Jó continua dizendo: sei que foi Deus quem me oprimiu, tirou a minha honra e a coroa da minha cabeça, Deus me quebrou. E aqui ele continua dizendo no capítulo 19, que eu acho bem forte essa expressão, quando ele fala: meus irmãos se afastaram, meus parentes me abandonaram, meus conhecidos se esqueceram de mim. Ele tinha muitos conhecidos. Me tornei um estranho a meus servos. A Bíblia diz que Jó tinha muitos servos. Vocês se lembram que lá no início morreram muitos servos, mas ainda tinha. Meu criado não me atende. É como se Jó falasse: me dá um copo d'água. E o criado não fazia de conta, nem estava escutando Jó. Eu tenho que implorar a ele. Meus amigos me abandonaram. Meu hálito é intolerável à minha mulher. Até as crianças me desprezam e zombam de mim quando tento me levantar. Jó lá na cinza, quando tentava se levantar naquele seu corpo esquelético, e quase um morto-vivo ali, né, praticamente, as crianças riam dele, o desprezavam. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram, até quem eu amava. Meus ossos se apegaram à pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos dentes. Olha a situação de Jó, sem saber de nada ou do porquê que estava acontecendo. Lá no capítulo 3, os estudiosos dizem o seguinte, que esse sofrimento de Jó deve ter durado alguns meses. E lá no início, ele sem saber de nada do porquê da situação, das reuniões que havia acontecido, de Deus ter colocado ele como prova, como testemunho. Então, irmãos, às vezes nós estamos sendo colocados como prova também diante de muitas pessoas na Terra, mas Deus confia em nós, que nós não iremos negar o seu nome, que nós não iremos abandonar a nossa fé, não é verdade? E Jó diz o seguinte: mas eu tenho uma convicção em meio a todo esse sofrimento. E aqui um dos textos mais lindos de todo o livro poético de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Jó, meus amados, ele estava aqui no contexto histórico, né? Há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Há 3.500 anos antes de nós. Mas ele já visualizava um redentor. Ele já visualizava um remidor. A palavra remidor, o redentor no hebraico é Gael, não é isso? Goel, se não me falha a memória. E significa aquele que vem e paga a dívida, que resgata, que restitui. E Jó estava dizendo isso aqui, como lá no capítulo 9, ele estava solicitando alguém, um árbitro, um mediador, que apontava, né, pastor Renato, para Cristo. É interessantíssimo isso, irmão, porque para nós hoje é fácil, né, como eu disse. Você pega aqui a Bíblia, aqui Pentateuco, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, eu vou ler o livro histórico aqui. Eu vou ler o livro de Jó, né, que é o capítulo 1 fala do sofrimento de Jó. Quando que a Bíblia fala que Jó foi recebido? No capítulo 42. Está tudo masticadinho para nós aqui, né? Mas Jó sofrendo tudo aquilo lá sem saber o porquê. Mas ele sabia, tinha uma convicção que o seu Redentor vivia e que se levantaria sobre a terra. E o mais lindo que eu acho é que muitos estudiosos, como o pastor Claudionor de Andrade, que são doutores na palavra mesmo, né? Não são assim leigos como nós, que tem que se esforçar um tremendo para falar alguma coisa. Ele diz o seguinte, essa expressão de Jó aqui, que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo o seguinte, apontando aqui para o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos justos. Porque Jó estava dizendo o seguinte, eu não coloquei esse texto aqui, nem citei ontem, mas me lembro agora, que na continuidade aqui depois Jó fala o seguinte, que ele veria Deus,
com seus próprios olhos, que o Redentor levantaria sobre a terra, ou seja, viria de cima. É por isso que o pastor Claudão de Andrade diz que vai falar do arrebatamento. E aí já fala o seguinte: com os meus próprios olhos, em minha carne, ou seja, num corpo glorificado, eu verei a Deus. E mesmo que eu não veja nessa forma, agora eu verei depois, porque já continua dizendo assim, ainda que ele me mate. Aqui, pastor Oswaldo, não citei esse texto ontem, né? Esqueci. De profunda importância. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, disse Jó. Porque ele tinha a convicção que o Redentor viria e que ele teria um encontro com o seu Redentor, que é Cristo. Irmãos, diante de tudo isso aqui, agora eu quero resumir para vocês desse estudo de hoje. Algumas lições extraídas dessa teologia de humildade e que nós devemos pontuar aqui de maneira que nós não nos esqueçamos. E depois vai ficar à disposição aí a aula, né, Magno? Fica no Face da igreja, né? Os irmãos podem assistir novamente, reassistir, baixar, como eu faço às vezes no celular, e pontuar, marcar. Se vocês quiserem também, eu vou mandar para vocês aí esse slide, depois eu mando no e-mail da irmã Magda, né? Para os irmãos terem aí à disposição, porque eu tenho certeza que nunca mais, algumas lições extraídas aqui, eu tenho coisa que eu nunca mais vou esquecer. Como eu disse para o professor Oswaldo hoje, que é o nosso superintendente da escola aqui em Tararé. A gente estuda, né, e prepara a aula, gasta várias horas, mas o maior beneficiário é a gente mesmo, porque você anota e você não se esquece mais. Eu anoto, tenho mania de anotar na Bíblia muita coisa. Essa questão aqui, irmãos, da respiração de Jó, tem falta de ar, né? Eu nunca tinha parado para pensar. E aí, quando você vai pesquisar especificamente, você vê que essa enfermidade dele dava falta de ar mesmo. Primeira lição extraída do estudo de hoje, irmãos. Então, nós vimos já para o encerramento. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Ele não nos abandona à própria sorte. Nada acontece sem a sua permissão. Na teologia de humildade, e o comentarista da lição aborda isso aqui, essa doutrina chamada deísta, ou deísmo, que teve a sua ascensão muito forte no século XVIII, diz o seguinte, que Deus criou a terra, que Deus criou o mundo, Deus criou tudo, mas depois que Deus criou todas as coisas e criou leis naturais, Deus abandonou, não se relaciona mais com o homem. E você encontra quando Bildade fala para Jó, Deus se abandonou, Jó. Você está colhendo o que se plantou, você está sofrendo porque você pecou, e você é um verme, você é uma larva, Deus não vai interferir mais nada na sua situação. Né? É o deísmo que diz que Deus não tem o controle das coisas. Mas aqui nós extraímos da lição de hoje, e também dos ensinos que serão ministrados a partir da semana que vem, né? Que até o desfecho desse trimestre, que Deus não abandona ninguém. E nada acontece sem a sua permissão. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Por isso nós devemos estar amparados, irmãos. Ouça isso. Amparados debaixo da proteção de Deus. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ao nosso redor está a mão poderosa do Senhor. Tá certo? Mas ao nosso derredor, a Bíblia diz que também Satanás está ali rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, enquanto nós estivermos amparados pelas muralhas de fogo, como diz a Bíblia também na expressão de um dos profetas, cercados por muros poderosos, que é a presença de Deus na nossa vida, Satanás não tem poder de nos tocar. O maligno não nos toca, diz essa palavra, porque Deus nos protege. E se acontecer alguma coisa, é porque Deus está permitindo. Tá certo? Deus conhece a cada um de nós, segundo a lição. E os conceitos de outros a nosso respeito não interferem nos propósitos que Deus tem para nós. Deus tinha um propósito tremendo na vida de Jó. E agora os seus amigos vêm tecer conceitos filosóficos e teológicos, né? Da sua maneira de pensar. Então, não aceite a opinião dos outros. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, mas eu estou terrivelmente abalado, porque a minha situação é que as pessoas estão me acusando de uma coisa assim que da minha ausência nos cultos e entre outras coisas. Eu falei, mas fulano, quem está te acusando? Essa pessoa ela ora mais que você, ela busca mais que você, ela lê mais a Bíblia que você, ela é aluna da escola dominical. Porque às vezes, irmão, a gente fica quieto, né? Mas você vê cada comentário, às vezes, né? Em ministrações ou na própria internet, você pensa assim, poxa vida, essa pessoa aí dá a impressão que sabe tanta coisa, né? Tem tanta sabedoria, mas fazer um comentário desse, falar uma coisa dessa aí.
está demonstrando que não tem um conhecimento, às vezes até elementar, sobre a Bíblia Sagrada. Isso nos é lamentável, né? Porque está à nossa disposição, na verdade. Uma escola bíblica, o melhor curso de teologia do mundo é a escola dominical, irmão. E muitas vezes as pessoas desprezam, deixam para segundo plano. Substitui por qualquer coisa, na verdade. E o que importa é o seguinte: pense o que quiser de você. Conceitue da maneira que quiserem te conceituar. Os propósitos, isso nada vai interferir nos propósitos que Deus tem ao seu respeito. Guarde isso, tá certo? Ainda que você passe por sofrimento, ainda que passe por dificuldades, tá? A graça de Deus, ou a graça é o dom de Deus por meio de Cristo, o nosso Redentor. Essa graça que nos justifica diante de Deus, é um dom de Deus por meio de Cristo, nosso Redentor. Agora, hoje, com o Novo Testamento, é fácil nós entender, mas Jó já visualizava isso. O que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Ou seja, ninguém pode se justificar diante de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E Paulo diz o seguinte: porque nós somos criados para as boas obras. Mas eu não vou fazer boas obras para me parecer justo diante de Deus, para ser abençoado por Deus. Ou se eu estiver sofrendo uma aprovação com a permissão de Deus, é porque eu não fiz alguma coisa. Romanos capítulo 5 também enfatiza isto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos a entrada pela fé a esta graça. Então, irmãos, o favor de Deus, a graça de Deus, o dom de Deus, o favor imerecido de Deus, que nos justifica, é por meio de Jesus. Eu nunca me esqueço de citar Max Lucado num dos livros que ele fala sobre a graça, que o homem tentar buscar o favor de Deus por seu próprio esforço é como ele querer alcançar a lua com as mãos. Nunca vai conseguir fazer isso. Se não fosse por Cristo, irmãos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. A sabedoria do silêncio, outra lição extraída aqui do estudo de hoje. A sabedoria do silêncio é um exercício que todos nós, sem exceção, devemos praticar. Irmãos, se você não tem o que falar numa hora oportuna, é melhor ficar em silêncio. Vocês se lembram que os amigos de Jó, em princípio, ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio com ele lá, antes tivessem continuado em silêncio. Eu tenho nesse livro aqui, vou fazer uma propaganda aqui, Mário. Pastor Renato. Nesse livro aqui que eu tenho, que eu mandei para os irmãos lá dos Estados Unidos, né, irmãos, também. Quem quiser adquirir, entre em contato com a irmã Magda e com o professor Rodrigo, que eles têm à disposição aí. Aqui no Brasil também, quem quiser, marque no WhatsApp 996732155. O prefixo é 15 996732155. Eu faço uma abordagem aqui sobre alguns temas, sobre esperança, sobre perdão, fé, confiança e adoração. E entre os capítulos eu coloco algumas frases extraídas de textos bíblicos. E uma das frases preferidas que eu tenho aqui nesse livro, com base bíblica, é que o seguinte, que a discrição ela não compromete a ignorância e evita o embaraço. Você ser discreto em determinadas situações, ficar quieto, não vai comprometer a tua ignorância. Porque há pessoas que falam, às vezes, só para demonstrar a sua ignorância, né? E a sua falta de conhecimento sobre alguma coisa. E aqui, na lição de hoje, nós extraímos esta máxima, né? A sabedoria do silêncio é um exercício que todos nós, até os mais velhos, né? Sem exceção, devemos praticar. Então, você percebe que Bildad queria tecer ali um tratado sobre para explicar a condição de Jó, teologicamente falando, mas falou muita coisa equivocada. Tá? Essa aqui é muito boa. Querer conceituar aflições alheias, a se intrometer em algo que não nos diz respeito, e isso pode ser muito prejudicial. O maior exercício, irmãos, do cristianismo, sabe qual é? O amor, a misericórdia. Você abraçar alguém, às vezes, não precisa falar nada, só dar um abraço. Ah, mas aquela pessoa tem uma situação. Um abraço ela precisa. Você ficar ao lado dela em silêncio, muitas vezes, né? Não querer conceituar a situação, o porquê que ela está passando essa situação, esse sofrimento. Porque nós somos tendenciosos, todos nós, irmãos, somos tendenciosos. Ah, fulano está passando isso porque fez aquilo. Está colhendo porque plantou. É rico porque defraudou. Está sofrendo e está doente porque pecou.
pode ser muito prejudicial, como foi para Elifaz, Bildad e Zofar, que no final Deus falou para eles, eles só falaram uma loucura. Jó estava certo. Agora vamos lá para vocês receber a oração dele, senão não vai aplacar a minha ira contra vocês. Nós vamos estudar essa lição lá na frente. Mais algumas lições para encerrarmos. A busca por uma vida piedosa deve ser feita por amor a Deus e a seu caráter, e não por tradição religiosa, como dizia Bildad. Embora o pecado de uma pessoa possa atrair para si sofrimentos, claro que pode. Isso não é regra, gente, absoluta que explica o sofrimento de alguém. O sofrimento humano, como que eu explico o sofrimento humano, então, pastor Agenor, pela lição de hoje? O sofrimento humano tem como causa geral o pecado original. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou todos pecaram, como diz o texto lá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento também pode ser um aperfeiçoamento, um instrumento de aperfeiçoamento de caráter. Pedro, tem esses dois textos aí que eu coloquei, mas tem um outro texto de Pedro que diz o seguinte, que não estranheis as ardentes aflições que vêm sobre vocês, porque isso, né, pastor Renato? Todos os irmãos do mundo estão sofrendo. Está na Bíblia, irmãos. Aí Pedro fala o seguinte, é para que o nome de Deus seja glorificado na vida de vocês. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo o seguinte, pode ser um instrumento do aperfeiçoamento de caráter. Porque, se você for ver na Bíblia, pessoas justas, como Daniel sofreram, como Jeremias sofreram, como José. Quem que era o filho mais exemplar, mais correto? José sofreu. Paulo, no Novo Testamento, né, quando você abre 2 Coríntios, capítulo 11, é açoite de romano, é açoite judeu, é naufrágio, é fome, é doença, é frio, é nudez, sofrimento de Paulo. Então, não é regra. E aí de quem queira conceituar isoladamente um sofrimento como se fosse uma causa isolada, como o pecado, por exemplo, daquela pessoa. A convicção de fé de Jó em seu tempo, sem recursos e sem saber o porquê dos acontecimentos, é um exemplo para todos nós cristãos atuais. É um exemplo que devemos seguir. Sempre perseverantes, servindo a Deus por aquilo que Deus é, irmãos, pelo seu caráter, tá? E não por aquilo que Deus pode dar para você. Então, você que é pregador do evangelho, quando você estiver numa reunião e você ouvir alguém falar assim, você pode vir para Deus e para o evangelho de Cristo, que você vai receber tudo que você quer. Que você não vai ter sofrimento mais. A partir de hoje, acabou o sofrimento. Acabou a doença, acabou a dor de cabeça, acabou a enfermidade. Errado. Essa pessoa certamente não veio à escola bíblica dominical quando foi estudado o trimestre de lição de Jó, certo? Sirva a Deus por aquilo que Ele é, porque a maior riqueza que Deus tem para nossas vidas, Ele já deu. Já recebemos de Deus através do nosso Redentor Jesus, aquele mesmo Redentor que já visualizava, que é a vida eterna. Um dia alguém disse aqui na igreja, que eu gostei, e achei interessante a expressão dele. O pregador disse o seguinte, às vezes, eu estou encerrando em 1 minuto, viu, irmãos? Às vezes, a gente ouve tanta coisa interessante nos cultos, né? É para motivar a fé mesmo, para ter que estar animado mesmo. E Deus tem muita coisa boa para nós? Tem, é claro que tem. Mas ele disse o seguinte, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, ou seja, Jesus Cristo para nos remir e nos dar convicção de vida eterna. E que nós pudéssemos, pelo menos um pouquinho da experiência de Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho esperança, eu vou esperar nele. Se ele me matar, eu vou esperar nele. E eu tenho um tio, né, que ele estava muito enfermo, muito enfermo mesmo. E eu era diácono na época ainda, mas ele era muito piedoso, muito crente. E um dia eu cheguei lá, vou lá visitar meu tio, queria fazer uma oração por ele, dar uma palavra de consolação para ele. E eu cheguei lá e estava lendo a Bíblia. E é interessante que depois ele falou tanta coisa para mim que eu fiquei bem quieto, sabe, Fernando? Não quis falar nada, só fez uma oração ali. E no final da sua palavra ele falou o seguinte, sabe, Helena, essa situação aqui que eu estou passando, Deus já me falou que meus dias estão próximos. Eu estava lendo o livro de Jó aqui, ele falou assim, olha, estava lendo o livro de Jó e entendi o que Deus tem para minha vida. Eu nunca me esqueci, isso já faz mais de
20 anos, ou mais, 25. Eu nunca me esqueci que ali está um exemplo de piedade, de vida piedosa diante de Deus, que a nossa esperança, como diz Paulo, não pode ficar restrita a só essa terra, a esse mundo, porque senão nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Cristo e na vida eterna, para além desses dias trabalhosos de tanto sofrimento que nós temos aqui na terra. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção.